Hoje o nosso bate-papo é a respeito de por que somos assim. Por que eu costumo reagir exatamente como eu tenho me comportado? De onde vem tudo isso? Vamos conversar sobre isso? Bora lá? Amores, essa live, ela vai ficar gravada no YouTube e nos destaques aqui do Instagram, eu vou deixar um link que você clica e assiste no YouTube. Combinado assim? Nós vamos deixar gravado. Se você quiser mandar para alguém, nós vamos deixar esse link que joga depois no YouTube, caso vocês queiram mandar para alguém ou assistir novamente, ou tá bom? Legal, legal. Sejam todos bem-vindos. Bora lá? Bora começar aqui a conversar? Se vocês tiverem aí alguma pergunta, algum comentário, vamos aqui. Escreve, eu vou tentando ler, eu tô aqui de óculos. Tem um pouquinho de reflexo, né? Mas eu preciso ficar com óculos, porque do contrário eu não consigo ler. Jaciara, seja bem-vinda, minha linda. Vanessa, você também. Orlando, coisa boa ter vocês aqui. Gilva, princesas, coisa linda. Muito bom. Amores, sejam todos bem-vindos. A minha amiga Leiliane, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Leiliane Rocha, ela colocou lente de contato exatamente por causa desse brilho das luzes no óculos, mas eu tenho dificuldade com lente de contato. Eu sou uma pessoa, assim, hiperativa. Eu sou diagnosticada com hiperatividade. E aí, eu não sou uma pessoa delicada para ter lente de contato, né? Jaciara, ai, que linda, coisa boa, né? Lá do NASP. Nossa, eu tenho muita saudade de vocês. Bons tempos da sala de aula, né? Que eu ministrava aulas na faculdade para vocês. Que saudade, muito bom. Que bom ter você aqui. Beijo, Margarida. Vamos lá. Amores, eu acredito que hoje, mais do que nunca, nós temos respostas extremamente interessantes em relação por que somos assim. Nós temos respostas fantásticas. Por que nós somos assim? Mais do que nunca hoje nós temos essas respostas. Por que nós somos assim? A ciência tem avançado muito para entender o nosso comportamento. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que nós vamos hoje aqui dar uma estudada a respeito disso, por que nós somos assim, por que reagimos dessa forma. Mas a ciência hoje, ela também nos mostra, a neurociência, que nós não somos predestinados a determinados comportamentos. Então, nós vamos estudar aqui uma série de questões que contribuem para o nosso comportamento, mas não há uma espécie de predestinação comportamental exata, tá? Por quê que não há essa predestinação comportamental exata? Ela não existe porque o nosso cérebro, ele tem uma possibilidade, uma flexibilidade de mudança de comportamento absurda, maravilhosa, em função da plasticidade neural. Então, nós, propositalmente, hoje já sabemos que nós podemos começar a usar o nosso cérebro num sentido muito proposital na autoconstrução, nessa mudança de comportamento. Porque, às vezes, existem comportamentos que são autodestrutivos. E eu percebo que aquilo pode me prejudicar a longo prazo. Então, não tem aquela ideia assim, eu nasci assim, sou assim e serei sempre assim. Eu serei assim caso eu não estudar, caso eu não lutar, caso eu não trabalhar para que eu consiga modificar. É fácil modificar tudo isso? Não, não é fácil. Até porque a plasticidade neural, se ela fosse algo assim extremamente fácil, eu teria o lado bom, porque eu poderia
dar conta de acabar com os meus comportamentos de forma muito rápida, meus comportamentos autodestrutivos. Eu conseguiria acabar com meus comportamentos autodestrutivos de forma muito rápida. Essa seria a parte boa. Mas, se essa mudança fosse muito fácil, eu também poderia destruir com meus comportamentos ideais, os meus comportamentos bons, vamos dizer assim, aquilo que é saudável, aquilo que me compõe de forma saudável, eu também poderia acabar com eles de forma muito fácil também. Então, se eu construir algo, se eu tenho algo bom, que eu admiro em meu comportamento, em minha forma de ser, eu não vou perder isso fácil, entenderam? Então, você dar conta de parar com comportamentos ruins é muito difícil, mas é possível por causa da plasticidade neural. Mas também aquilo que você adquiriu de bom, você não perde fácil, porque a plasticidade neural é necessário uma insistência, é necessário essa busca, é necessário tempo, propósito, né? Agora, havendo a questão do propósito, do tempo, da dedicação, nós podemos sim nos autoconstruir, tá? O nosso cérebro ele tem total possibilidade para isso. Se por acaso eu, Sandra, sofrer um acidente, eu caí de bicicleta e machuquei uma parte cerebral em que prejudica alguns neurônios, que são os meus neurônios da fala, por exemplo, com o tempo, os neurônios que estão próximos daquela região, eles podem se desenvolver para que eu consiga voltar a ter uma fala mais fluente, entenderam? Então, os nossos neurônios, eles trabalham conforme a nossa necessidade e eles se desenvolvem. Mas para isso é necessário essa dedicação. Agora sim, a plasticidade neural, vale ressaltar que quanto mais jovem, mais plasticidade neural. Quanto mais a pessoa mais velha, mais dificuldade na plasticidade neural. Então, uma coisa é uma criança perder uma parte do cérebro. Outra coisa é uma pessoa da minha idade, com 56 anos, dia 2 de junho agora. Faço 56 anos. Então, para mim é muito mais difícil. Para meu pai, que tem 94 anos, mais difícil ainda, quase impossível, tá? Então, tem essa questão aí do tempo. Mas vamos lá. Por que nós somos assim? Tá? Então, num primeiro momento, nós precisamos pensar que existe uma parte que é uma parte constitucional, tá? Essa parte que me constitui. Então, quando o óvulo e o espermatozoide estão ali, eles vão se desenvolver e aquele bebezinho, ele começa a se desenvolver e até por volta aí do 5º mês de gravidez, tudo que esse bebê possui em termos de possibilidade de comportamento está ligada à questão aí constitucional dessa genética, ok? E também, a partir aí do 5º mês, os órgãos dos sentidos já estão prontos, eles vão começar a ter um contato com o meio. Dentro da barriga da mãe, com o 5º mês, no 5º mês em diante, os órgãos dos sentidos estão prontos, o cérebro já estava pronto, porque a primeira parte a ser formada é o cérebro, e a coluna no sentido ali da medula, tá? Então, quando o bebê ele começa, através dos órgãos dos sentidos, captar o que está ao redor dele, sons, texturas. Então, esse meio ele já começa a influenciar esse bebê, de alguma forma. Hoje, a gente já sabe que a alimentação da mãe traz um determinado sabor específico, mais acidez, menos acidez, para o líquido amniótico. Bom dia, Érica. Bem-vinda. Coisa boa ter você aqui.
Então, o bebê, ele toma 1 xícara de líquido amniótico por dia, mais ou menos isso, e aí ele faz xixi. Então, quando ele toma, o paladar dele já está desenvolvido aí a partir do 5º mês em diante. E aí ele já começa agora a ter as memórias, as primeiras memórias, em relação a isso que ele está percebendo que está ali ao redor dele. Se uma pessoa grita, ele assusta. Se uma pessoa fala de forma mais mansa, ele se acalma próximo da barriga da mãe. Inclusive, eu acho até que eu contei para vocês já. Eu paguei um mico, sabe aquele mico assim, gigante? Eu sempre tenho muito cuidado com as grávidas, né, que estão assim ao meu redor, pensando nessa influência que o bebê já está recebendo ali do meio. E aí, tipo assim, se tem uma pessoa muito agressiva perto de uma mãe que está grávida, eu me preocupo, porque o bebê, ele não sabe o significado das palavras, mas a entonação da palavra ele sente. Ele fica feliz ou ele fica triste, aumenta a química dele, ela vai... pode até desenvolver o cortisol nesse momento, se é uma tensão muito grande. Tá, qual foi o mico que eu paguei? Margarida, também te amo muito. Com esse cuidado que eu tenho com as grávidas, eu fui para o Maranhão. E lá no Maranhão, estava tendo uma festa numa praça, e eles têm lá uma cultura de um boi, e aí tem lá uma pessoa que cortou a língua do boi, estava grávida, e eles cantando isso. E ao lado de uma caixa de som enorme, tinha uma mãe com a barriga gigante, dançando, sabe? E aí eu fiquei incomodada, eu falei, meu Deus, esse som dessa altura, próximo da barriga, e essa mãe ali, né, nesse som tão forte. E eu, com toda a minha hiperatividade, eu pensei, eu vou chegar próximo dessa mãe, vou dar um toque para ela, a criança, ela sempre precisa ser protegida por todos que estão ao redor, né? Igual as tias dos elefantinhos, eu amo isso, né? As tias dos elefantinhos, a avós, mamãe, tudo cuida, tudo protege do bebê. Então, aí, quando eu fui chegando bem pertinho para falar com ela, eu achei aquela barriga estranha, porque ela pulava. Aí é que me caiu a ficha, a música que eles estavam cantando, da grávida, que sentiu vontade de comer a língua do boi, cortou a língua do boi. Na verdade, era uma questão teatral, e aquela senhora, aquela moça, ela estava representando ali a grávida que comeu a língua do boi. E ela não estava grávida, né? Era só uma roupa. E aí eu me toquei antes e voltei, eu falei, quase que eu paguei esse mico. Tá, mas ok. O bebê, a partir desse momento, ele começa a sofrer todas essas influências. E aí, essa influência, ela já é uma influência do meio, tá? No período gestacional. Nós vamos contar isso como já uma influência do meio. Tá. O que o bebê tem, logo de início? A questão da constituição genética. Aquilo que é herdado dos avós, do tataravó, do tataravô, do bisavô. E essa questão genética... existem estudos hoje, tem uma neurocientista que eu gosto muito dela, Rachel, ela é de Nova York, e ela tem feito uns estudos com judeus. Parece que ela estudou 32 judeus, agora eu não me lembro se eram 32 ou 36 judeus. A questão genética, pensando no aspecto traumático, porque o trauma, ele vai contribuir no sentido genético das gerações por causa de algo chamado de epigenética, tá? Então, o que ela percebe? Que a dor presente naqueles judeus que ficaram ali no período em Auschwitz, por exemplo, presos, né, e sofrendo tudo aquilo, sofreram alguns traumas e os comportamentos mudaram. E os comportamentos dos filhos foram encontrados também nessa mesma questão genética.
E agora eles já estão verificando nos bisnetos destas pessoas, né? Que há aí uma espécie de memória genética comportamental se referindo a traumas. Olha que coisa interessante. Então, a questão aí dos judeus é muito conhecida e muito significativa. Isso aqui é para gravar para o YouTube, tá? Para vocês. Se eu bater aqui, prejudica lá. Então, é uma questão muito conhecida aí a respeito dos judeus, né? Mas e o seu bisavô? Quem foi? O que ele vivenciou, né? Então, hoje nós já sabemos que o que o seu bisavô, a sua bisavó vivenciou, se foi uma questão muito traumática, pode ser que na sua genética, infelizmente, você receba aí ainda alguma influência, né, em relação a isso. Eu não sou o que fizeram, posso mudar a minha história. Isso, Margarida, isso. Jean-Paul Sartre, né? Muito bom. Então, Adalgisa, Valtari, Bobiana, queridas. Ai, o teu bebê é tão lindo. Amo, adoro. Então, amores, vejam bem, essa questão, se os nossos ancestrais passaram por situações difíceis, como nosso avô, bisavô, tataravô, trisavô, né? Se eles passaram por questões muito traumáticas, parte disso ainda pode estar em nós, porque hoje as pesquisas nos mostram essa questão. Bom, mas temos aí a questão da epigenética. Eu gosto de mostrar epigenética de uma forma assim muito prática. Então olhem aqui agora para minha mão, tá? Você tem vários genes para determinado comportamento. Quem vai escolher o gene que vai imperar é a epigenética. Então, é a epigenética que diz, eu vou usar esse gene comportamental. Não esse, não esse, não esse, eu vou usar esse. Mas, quando nós estamos lutando para a nossa mudança de comportamento, de forma proposital, no aspecto de autoconstrução, eu quero me autoconstruir, o que vai acontecer? A epigenética, ela pode colocar esse neurônio, que de repente, esse gene, não esse neurônio, esse gene para dormir, vamos dizer assim, e ela vai elencar outro que seja algo mais assertivo, pensando aí em neurociência. Algo que contribua melhor para a minha vida. Por isso é que não há essa questão dessa predestinação. Porque a epigenética, ela tem muitas possibilidades para que ela possa escolher. Agora, se eu estou em um meio muito negativo, a epigenética que impera naquele meio é a epigenética que eu terei e eu vou elencar os genes mais prejudiciais. Entenderam? Então, essa coisa assim, eu vou escolher as pessoas que eu me relaciono, eu vou estar com pessoas que contribuem de forma positiva para a minha vida. Isso tem o lado positivo, cognitivo da coisa, da aprendizagem, né? Mas tem também da epigenética. É algo que paira e que você nem sabe que está acontecendo, mas existe hoje, que a gente já sabe, a epigenética social. E isso tem muito a ver a uma determinada cidade, as pessoas adquirem hábitos e costumam agir de uma forma. Por quê? Porque há uma epigenética social que está ali norteando, vamos dizer assim, a escolha dos genes que imperam naquele grupo de pessoas. Olha que interessante. Então, se eu faço parte de um grupo de pessoas que eu
acho que o comportamento dessas pessoas não é o ideal, se eu quero essa autoconstrução, eu preciso me afastar desse grupo. Por quê? Porque a epigenética deles irá influenciar a minha epigenética e irá elencar, puxar, escolher genes que vão operar da mesma forma que eles operam. Olha que coisa tremenda. Agora, quando que a epigenética começa a atuar no ser humano, né? Ainda no período congênito, ou seja, ainda no período, ainda nesse período que a criança está sendo gerada. Quando a criança está sendo gerada, nós já vamos receber aí essa influência da epigenética. Como é feito esse mapeamento dos genes? Legal. Veja, nesse caso, precisa procurar um geneticista que seja especializado na questão comportamental. E aí você terá algumas respostas. Porém, no aspecto traumático, aí é necessário um processo analítico, né? E nesse processo analítico, não só esse trabalho em relação à sua história de vida, mas também em relação ao que você sabe da história de vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Porque vendo o trajeto da história de vida deles, você começa a compreender. E é tão interessante isso na clínica, e a gente trabalha dessa forma, é tão interessante que a pessoa está passando por uma determinada situação, conversa com a mãe, e a mãe conta algo que ela também vivenciou. E aí começa-se propositalmente, às vezes, fazer algumas perguntas, e como foi a vida do avô e do bisavô. E é muito interessante como a coisa se repete, principalmente no aspecto traumático, tá? Principalmente. Então, é um estudo, tá? Psicanalítico da questão traumática aí. Isso é muito interessante. Mas também temos aí os geneticistas voltados para o trabalho mais comportamental, que pode ajudar muito, tá? E isso é fantástico. Então, assim, há essa predestinação por causa dessa genética e por causa dessa epigenética. Pode existir essa predestinação caso você viva de uma forma assim, sem pensar na vida. Mas se você de forma proposital pensar, não, eu quero saber a minha história, eu não quero continuar com esse comportamento que eu sei que é autodestrutivo, eu quero saber a história dos meus pais, eu quero mudar isso em mim, aí é possível, por causa da plasticidade neural, pensando em questões aí neurológicas, e é possível também em função do trabalho em relação a questões traumáticas, tá bom? É fantástico. Isso explica a razão de moças se envolverem com abusadores, apesar de terem história vindo do mesmo ciclo de violência ou trauma. Sim, perfeito, perfeito. Exato. E essa escolha, ela é uma escolha muitas vezes inconsciente. Você nem sabe por que está fazendo essa escolha, que não é uma escolha legal para a tua vida. Você nem sabe por quê. Mas tem a ver com a epigenética que você começa a organizar desde do período congênito e a ver também com a questão dos genes que são herdados aí, tá? Então, essa aí é uma questão que compõe o nosso comportamento. Esse é um aspecto que compõe o nosso comportamento, tá? Mas
dentro da nossa própria história de vida, desde esse momento que os órgãos dos sentidos estão prontos, aí durante a gravidez, nós teremos algo também muito interessante, que são os fatores desencadeantes comportamentais, que tem a ver com a nossa própria experiência de vida, tem a ver com aquilo que a gente vai experimentando ao longo da vida, né? Então, outro dia eu estava conversando e uma pessoa disse, quando eu tinha, até por volta de 5 anos de idade, eu morava num local que haviam plantações de girassóis. Então, e eu amava ver o pôr do sol, aquela quantidade absurda de girassóis, e tinha uma visão muito linda daquilo, né? Ela contando. E depois ela vai embora e nunca mais tem contato com esse lugar. Mas quando ela deseja ficar bem, ela fecha os olhos e imagina o campo de girassóis, o sol se pondo e aquele lugar lindo. Então, são as experiências que vão nos compondo. E essas experiências, elas tanto podem ser experiências positivas, como elas também podem ser experiências negativas. Se forem experiências negativas de uma forma extremamente profunda, que naquele momento eu não tenho mecanismos de defesa para lidar com aquela situação, isso pode atingir o meu comportamento numa idade mais primitiva ao ponto do desenvolvimento de psicopatologias. Então, uma psicopatologia, no caso, em termos de comportamento, ela precisa de ter genes que são herdados, tá? E precisa também dessa questão traumática e dessa epigenética para elencar exatamente aquele gene que traria aí essa herança de possibilidade de uma psicopatologia. Então, se a criança ela vivencia algo maior do que ela pode suportar e ela não tem mecanismos de defesa para lidar, ela tende a uma organização psíquica muito adoecida. Aí nós vamos ter transtorno borderline, vamos ter aí uma série de psicopatologias. Mas, se a criança tem minimamente mecanismo de defesas para dar conta, ela dá conta minimamente para, vou usar aqui uma palavra mais comum, né, para não adoecer mentalmente, porém, ela fica com trauma. E esse trauma irá nortear o comportamento, as escolhas, até que ela consiga elaborar esse trauma, infelizmente, tá? E assim, os piores traumas, eles vão acontecer exatamente na infância. Então, uma das questões também que compõe em muito o nosso comportamento são os traumas. Eu acho que em outros momentos eu contei para vocês que eu atendi um rapaz, um senhor, um jovem senhor milionário. Ele tinha 18 empresas. E ele estava sempre... por que ele procura ali a terapia? Por que ele conversa sobre isso comigo em um dado momento? Porque ele não tinha paz. Ele era extremamente rico, ele não tinha tempo para a família, não tinha paz. Ele trabalhava quase 24 horas. E por quê? Que ele não conseguia usufruir de todo o dinheiro que ele tinha, de todas essas empresas que estavam bem organizadas? Porque ele falava para ele mesmo que ele não era ninguém, que ele não era nada, que ele ainda precisaria construir algo. E quando ele já não dava mais conta de continuar construindo algo, Lilian, bom dia, querida. Quando ele já não dava mais conta, é que ele começa agora a querer perceber o que estava acontecendo. E aí ele conta que eles passavam muita fome quando eles eram crianças, eram vários irmãozinhos, tudo pequenininho, aquela escadinha, e o pai não tinha trabalho direito. E aí ele se lembrou de um dia que o pai saiu e disse, eu vou sair tentar conseguir alguma coisa para a gente comer.
E aí o pai volta no final da tarde e ele vai correndo ao encontro do pai, de braços abertos, feliz, e diz: pai, você conseguiu alguma coisa para a gente comer? E o pai disse para ele: sai, você não presta para nada, sai. E aí o pai entra ali dentro de casa e ele abaixa a cabeça. E essa frase, um tanto traumática, vem: você não presta para nada. Então, naquele momento, ele vai na casa da vizinha, pede alguns abacates, vende os abacates, compra comida e traz para casa. E ele descobre que agora ele tinha como trazer comida para ele e para os irmãos. E o pai praticamente ali não faz nada e ele começa e depois ele descobre que ele tinha um dinheirinho que ele poderia comprar frutas para vender as frutas. E mais tarde ele se torna dono de supermercados e 18 empresas ao todo. Mas muito bom, porque ele se torna uma pessoa bem-sucedida, mas uma pessoa bem-sucedida com essa dor. Porque o que movia para trabalhar tanto e ter muito dinheiro não era uma questão de ter qualidade de vida, mas o trauma. E ali estava sempre: você não presta para nada, né? E aí é que vai ao encontro dessa situação traumática em relação a esse pai. E esse homem, né, morre bem cedo, o pai desse rapaz. E ele se torna muito bem sucedido no aspecto financeiro, mas no aspecto de saúde emocional, não. E aí sim, ele vai agora trabalhar, vai entender tudo isso e deixar gerentes cuidando, administrando as empresas e ele poder curtir um pouco a família e poder viver agora pela primeira vez. Então, assim, muitos dos nossos comportamentos são norteados, sim, em função dos nossos traumas. Uma pessoa, por exemplo, que gosta de dirigir a 180 por hora o tempo todo, né? Essa pessoa, de forma inconsciente, ela está tentando se matar. Ela não sabe disso. Mas não é o prazer de dirigir. Ela está tentando se matar de forma inconsciente. A gente fala que a pulsão de morte está muito evidente. Por que ela está fazendo isso? Traumas, né? Possivelmente traumas. E esse trauma é dele? É da história de vida dele? Ou esse trauma é do bisavô, do avô? Agora que a gente já sabe, né? Quando? E aí, olha que interessante, amores, olha que interessante. Veja bem, se eu passei uma situação na infância e isso me causou um trauma e isso norteia o meu comportamento, e se eu não trabalho esse trauma no sentido de... Porque ele estará influenciando todas as minhas células do meu corpo, porque nós somos um todo, mente e corpo. Se eu não trabalho, se eu não elaboro, se eu não supero, se eu não dou conta, eu vou passar para meus filhos, para meus netos. Olha que coisa! Então, quando eu tenho o propósito de trabalhar as minhas dores para que eu tenha comportamentos mais assertivos, eu estou fazendo isso por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Olha que coisa! Tem um versículo na Bíblia, né, a respeito de visitar até a terceira e quarta geração. Eu entendo isso muito nesse aspecto, agora, tanto genético como traumático. Porque quando uma família está envolvida num trauma e esconde aquela situação, se torna um segredo e aquilo vai levando, o prejuízo se torna enorme nas gerações seguintes, né? Então, por isso é que a gente precisa trabalhar. Tá, e esse trauma, ele pode ser agora, a gente já sabe disso. Ele pode ser um trauma dos nossos pais, avós e tataravós, que agora traz essa memória genética para nós. Pode ser um único trauma que vivenciamos assim de forma devastadora, como a perda de alguém, ou o maior trauma da humanidade, que é o trauma do abuso sexual, né, que está classificado. Mas podem ser vários traumas acumulados ao longo da vida e que vai compondo, tá? Vai compondo essa pessoa.
E assim, às vezes, tem o trauma e tem as repetições traumáticas. A repetição traumática, ela se dá quando eu tinha 4 anos de idade, morreu a avó que amava tanto. Aí é o luto. Quando eu tinha 15 anos de idade, morreu um tio que eu amava muito. Repetição traumática dentro de luto, com um tema único, luto, perda. Mas eu posso ter outro tipo de repetição traumática. Houve um abuso sexual aos 3 aninhos de idade, um trauma enorme. Aos 6 anos, outro abuso, repetição traumática. Aos 10 anos, outro abuso, repetição traumática do abuso sexual, entendeu? Então, existem traumas diferentes e repetições traumáticas dentro daqueles conteúdos específicos, tá? Por isso é que, às vezes, uma pessoa perde um ente querido e se desespera e quer se matar e se joga, e alguém disse, mas meu pai não precisa tanto. Bom, não precisa para você, que nunca teve esse trauma como sendo um trauma primário lá na infância. Mas para essa pessoa que vive em repetições traumáticas de perdas, ela já não suporta mais. A repetição traumática torna a coisa bem pior. Entendem? Tá. Então tem tudo isso. O trauma, ele pode se acumular e pode ter essas repetições traumáticas. Dri, muito legal. Joia, amor. Obrigada aí pelo seu retorno. Muito bom. E ainda tem uma coisa que norteia o nosso comportamento. Tem uma coisa ainda que irá nortear o nosso comportamento. Nós vivemos de fases, tá? Do período congênito, ou seja, da gravidez toda, até do período congênito até por volta dos 40 dias de vida, nós temos uma fase chamada libido intrassomática. Depois, nós vamos, a cada ano que se passa, 1 ano e meio, nós vamos mudando de fases até chegar à vida adulta, tá? A adolescência, ela é a transição entre a infância e a vida adulta. E assim, em cada fase da vida, nós temos mecanismos de defesas específicos que vão se desenvolvendo conforme as fases vão passando. Pensando em neurociência, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo conforme nós vamos passando estas fases, ok? Entenderam? E aí, essas fases, nós temos comportamentos específicos em cada fase, né? Tem uma fase do bebê, por exemplo, no 8º, do 7º mês para o 8º, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Que ele estica a mãozinha, né? E ele olha para a mãozinha, ele olha para a mão de um lado, do outro. Ele pega o pezinho, ele olha para o pezinho. Essa é uma fase interessante, porque o bebê, ele está mapeando o próprio corpo, as pontas, onde ele acaba, para que mais tarde o cérebro tenha esse mapa e ele consiga andar, pegar alguma coisa na distância, medir essa distância. Então, olha que coisa fantástica, né? Eu vou deixar gravada no YouTube e nos destaques aqui do Instagram, eu vou deixar o link para clicar no destaque do Instagram e jogar no YouTube, tá bom? Legal. Ok. Então, nós temos essas fases de desenvolvimento e temos comportamentos específicos. Claro que ela não é tão rígida, tipo assim, a criança de 7 anos age dessa forma, é o dia que fez aniversário. Não, tem aí um tempo, mas mais ou menos nós sabemos, tá? Mais ou menos nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que o menino, mais do que a menina, de 7, 8 anos, ele sente muito medo, monstros, mas tem a ver com os hormônios dele, porque ele está entrando na puberdade. Então, o cérebro ainda não consegue lidar com essa química e transforma isso num medo e tenta trazer isso numa forma mais concreta, de monstros. Então, é nessa fase que quer dormir com a mãe, quer que dorme no quarto, não pode apagar a luz, tem medo da sombra. Tá. Só para falar para vocês que nós temos fases e temos comportamentos específicos nas fases. Tá. Se, durante essa fase,
eu tiver uma questão assim maravilhosa na minha vida, foi o melhor ano da minha vida, porque a minha avó foi morar na casa da gente, ela dava muita atenção e era assim maravilhoso. Só porque aí a avó vai embora, alguma coisa acontece. E aí essa criança, ela sente essa diferença. O que pode acontecer na vida adulta? A fixação naquela fase. A fixação naquela faixa etária daquela idade. E se houver a fixação, nós vamos ter a tendência na vida adulta de continuar agindo exatamente como se age naturalmente naquela fase. Então, suponhamos que seja aí uma pessoa que está, molhei aqui no óculos, que estava aí numa fase chamada fase oral, em que o bebê tende a colocar tudo na boca. Por que ele coloca tudo na boca? Porque é a forma de aprendizagem dele, é a forma de sentir o mundo. O bebê é um cientista, a criança são cientistas, o tempo todo eles estão aprendendo. E esse prazer dessa aprendizagem, de sentir, é através da boca, fase oral. Então, suponhamos que essa coisa maravilhosa tenha acontecido nessa fase oral, em que tudo estava ali na boca. Então, depois as coisas mudaram. Obrigada, querida. Ati Marques. Muito obrigada, querida. Então, suponhamos que esse bebê tenha uma fase maravilhosa aí nessa fase oral e colocando tudo na boca. O que vai acontecer com esse adulto agora? Ele pode ter uma fixação na fase oral. E por ter uma fixação na fase oral, ele vai manter a tendência de conhecer o mundo, de experimentar, de sentir prazer da forma oral. E aí pode ser aquela pessoa que fuma cachimbo, que fuma cigarro também, tá? Porque tem a questão do vício da nicotina, mas tem muito mais a questão do apego. Por quê? Porque eu estou passando por uma situação ruim, desconfortável, de imediato eu já pego um cigarro e ponho aqui na boca. Para quê? Para sentir alguma coisa prazerosa. Por quê? Porque a minha fixação é na fase oral. Entenderam? Então, a fixação, elas nos mantém no comportamento típico daquela fase. Mas a fixação, ela pode acontecer não só porque aconteceu uma coisa maravilhosa nessa fase e depois eu perdi, mas ela pode acontecer pelo oposto, porque aconteceu algo trágico e eu paralisei ali. E aí prejudicou as fases seguintes e eu fiquei fixada ali. Entendeu? Tanto por uma questão trágica como alguma coisa maravilhosa, pode me manter em uma fase. Então, assim, entender o nosso comportamento, muitas vezes, nos leva a pensar em qual fase eu posso ter ficado fixada. O trauma do abuso sexual, por exemplo, ele traz fixações em fases. E é por isso que, quando eu atendo um adulto, dependendo do comportamento desse adulto, eu sei que houve uma fixação aos 8 anos de idade. Porque esse adulto, ele repete comportamentos típicos dos 8 anos de idade. Mas, se essa pessoa, ela tende a repetir comportamentos de uma criança de 2 aninhos de idade, ela não tem memória, mas eu sei que o trauma do abuso aconteceu aos 2 aninhos de idade. Porque a fixação foi aos 2 aninhos de idade. Às vezes, a pessoa chega e fala assim, não, eu sei que eu passei pelo trauma do abuso, e a primeira vez aconteceu, eu tinha 9 anos. Mas, nos relatos, nos processos terapêuticos, eu percebo que ela não está fixada nas fases de 9 anos, ela está fixada aos 2. Então, o primeiro trauma, que seria o trauma primário, aquele que eu falei para vocês, não aconteceu aos 9, aconteceu aos 2 anos. Aos 9, já era uma repetição traumática. Olha que coisa interessante.
Pode haver uma aversão? Pode, pode sim. Pode sim, Margarida. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tanto pode no sentido de ter esse momento como socorro, desse comportamento, que era um comportamento das fases, como também pode ter uma aversão. Que coisa boa, Margarida. E eu fico feliz em contribuir, porque assim, eu sei que aqui eu tenho muitos psicólogos, aqui agora, nesse momento. Tem a Margarida, que é uma escritora, o livro dela se chama Pérola, é um livro maravilhoso. E assim, mesmo você, Margarida, que já tem tanto conhecimento, se eu posso, nessa live, contribuir ainda mais, eu fico assim extremamente feliz por isso, tá? Eu fico muito feliz por isso. Porque, colocou aí, @Margarida Ferraz. Legal, muito bom. Amores, essa live, ela ficará gravada no YouTube e nós vamos colocar o link nos destaques aqui do Instagram para jogar lá no YouTube. E o YouTube, se você quiser entrar direto também no meu YouTube, é Sandra Barig Psicóloga, tá? Nós vamos começar a fazer nesse formato e ver como que as coisas vão funcionar, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Zelinha, bem-vinda. Ok, então vejam vocês que por que somos assim? Olha a complexidade, né? Agora que nós estudamos aí a questão do constitucional, do herdado, do genético, do período congênito, da epigenética, das fixações, do trauma único, do trauma de repetição, da questão de herança comportamental genética dos avós, dos pais e dos bisavós. Olha a complexidade, né? É tremenda a complexidade, tremenda. Mas eu quero terminar essa live com uma notícia boa para vocês. Uma notícia boa. Lembra que eu falei para vocês que nós temos muitos genes e a epigenética, é ela quem escolhe qual é o gene que vai dominar ali? Pois bem, os nossos muitos genes não são apenas genes negativos, comportamentais, em função de tudo isso que vivenciamos e que os nossos pais vivenciaram. Existem genes muito bons que podem ser usados. Assim como existe um gene, vou falar de uma forma agora física, não comportamental. Assim como existe um gene propenso a ter câncer, eu tenho um gene propenso a não ter câncer, em contrapartida, entendeu? E aí, se eu tenho uma qualidade de vida saudável através da minha alimentação, exercício físico e da minha epigenética, eu vou colocar aquele gene de câncer para dormir e vou puxar o gene para não ter câncer para a minha vida. Eu estou dando um exemplo de forma prática no aspecto físico, porque eu quero aplicar a mesma coisa no aspecto comportamental. E aí é por isso que não existe essa coisa de uma predestinação. Eu vou viver de uma forma sacrificada, sofrida, se eu não me atentar para as minhas possibilidades mentais e cerebrais, se eu não investir na procura de uma epigenética saudável, convivendo com pessoas saudáveis, estudando. Vocês que estão aqui nessa live, nesse momento, vocês estão estudando e trabalhando e tendo contato com outras pessoas para ter uma epigenética favorável, que vá puxar em vocês os melhores genes. Eu sou cristã, então eu acredito na criação e acredito que Adão e Eva existiram. E eu acredito também que a genética de Adão e Eva ainda está na humanidade, embora tantos anos tenham passado. Tanto é que eu ainda tenho nariz, eu ainda tenho boca, eu tenho orelha. Então, a minha genética física, ela ainda continua vindo de lá. Então, eu acredito que as genéticas comportamentais dessa época positiva, elas estão aqui em nós ainda. Elas estão aqui. Elas só precisam ser descobertas.
elas só precisam ser elencadas através da epigenética. Esse gene, ele só precisa vir à tona, esse gene. E para isso, sou eu quem preciso lutar. Lutar pouco? Não. Lutar muito. Porque as mudanças, elas não são rápidas. Se fossem rápidas, eu perderia tudo que eu tenho de bom fácil. Então, tem o lado bom de não ser rápida, porque aquilo que eu adquiri não vai embora. Mas eu preciso lutar para que eu tenha coisas boas, no sentido de genes positivos, genes que me ajudem. E eu estarei contribuindo não somente para a minha vida, mas para a vida de todas as pessoas que virão. E as pessoas que eu estou também. Aqui tinham algumas meninas que eram minhas alunas, né, da faculdade, e a gente pôde estar juntas por um ano. E aí é esse meio que vamos adquirindo essa epigenética, no sentido de estar ali, de desejar, de crescer. E aí está o nosso livre-arbítrio nessa nossa autoconstrução. Olha que maravilha! Posso ter escolha em continuar a ser vítima ou posso escolher ser uma sobrevivente lutando por mudanças e uma vida melhor. Maravilha! Concordo. Concordo com você, a Lília colocando. Lília, isso mesmo, eu também concordo. Então vamos lutar. Nós temos genes maravilhosos. Vamos lutar por epigenética de forma proposital, porque dessa forma nós vamos ter mais saúde em todos os aspectos, cada vez mais, e proporcionar isso para a humanidade que fica após a nossa partida. Amores, essa live estará no YouTube e o link estará nos destaques do Instagram. Se você gostou, manda para os amigos, manda o link aí do YouTube para os amigos, manda meu Instagram para os amigos, tá? E você estará me ajudando muito, muito mais do que você imagina. Eu aqui pesquisando, a gente trocando ideias e eu tendo esse prazer enorme em ter vocês aqui comigo, porque eu amo receber a epigenética positiva de vocês também, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Beijo. Beijo para vocês e até a semana que vem. Tchauzinho. O tratamento do abuso sexual parte do princípio de descobrir o trauma primário? Sim, Bobiana. Excelente pergunta. Beijo. Tchauzinho.